A paz do Senhor Jesus, Shalom. Eu quero deixar uma rápida introdução aqui para você e de um estudo que eu acabei de postar. E se você quiser, um estudo de 45 minutos mais ou menos, mas aqui eu tenho vou dar só uma prévia para você de 5 minutinhos aqui. E se você gostar do assunto, por favor, visita aí, tá o endereço aí para você estar visitando. É sobre o filho pródigo. A palavra de Deus diz assim, Jesus disse, né? E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Ok? Veja bem, eu digo para você que quando Jesus contou essa parábola, como ele sempre contava parábolas, muitas parábolas, ele desenhava para que nós pudéssemos entender, ele estava falando exatamente do reino de Deus e da salvação. Entenda que esses 2 filhos do Senhor o primeiro filho, o filho mais velho, é o povo judeu, que veio através de Abraão, Isaac, Jacó e toda a história de Israel. Esse é o filho mais velho. E o filho mais novo é os filhos por adoção, que somos os cristãos, assim chamados. Cristãos que aceitaram a palavra de Deus e adentraram. Só que esses filhos, esse filho mais novo, ele, por causa de Roma, ele sai da lei, dos ensinamentos da palavra de Deus aqui de Israel, aqui aonde, ali na casa do pai, e ele vai para Roma e começa a viver de costumes romanos. Começa a viver festas romanas, começa a viver atitudes romanas, começa a viver dias festivos romanos. E ele se afasta do pai. Só que no versículo todo, você vai ver que no final, aí nós chegamos até onde ele começa a padecer necessidade. Ele vai cuidar de porcos, que tem um negócio muito interessante aí também. E depois ele volta, e quando ele volta, há um conserto. Que é o quê? Primeiro, o filho se arrepende de ter se afastado do pai. Depois, o filho mais velho, ele não gosta, ele tem ciúme, ou ele fica enciumado, ele não aceita, como o judeu não aceitou Jesus até hoje. Ele não aceita o irmão mais velho voltar. Mas aí o pai dá a instrução para ele e a coisa toda se resolve. E há uma grande festa que representa as bodas do Cordeiro. Ok? Esse estudo está aí na descrição para você. E se você puder assistir, eu acho que vai ser muito legal, muito interessante. É óbvio que muitos vão me criticar, onde já se viu, tá chamando a cristão de porco. Não é isso. Eu estou falando de uma forma espiritual, mas que é bíblica, ok? E tô fora dessas igrejas que fala só de prosperidade, que objetivo, isso aí, loucura, coisas de... A Bíblia diz, não dei pérolas aos porcos. Olha os porcos aparecendo aí de novo. Porco sempre foi proibido para Israel. Isso é muito interessante. Então, as pérolas, a palavra de Deus, não é para ser derramada aos porcos, mas para aqueles que têm a essência de Deus na sua vida. E é esse que Deus está chamando. A palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Presta muita atenção. As igrejas estão cheias de pessoas que foram chamadas, mas a Bíblia diz que nesse monte de pessoas chamadas, poucas serão escolhidas. Ok? E não é uma placa de igreja que vai te salvar. Eu acho legal ter uma igreja, eu gosto de igreja pequena, não gosto de igreja grande, porque como eu já falo nesse vídeo, igreja grande tem 25 mil membros. O pastor tem 20 mil membros, puxa vida, só que ele tem que sair escondido das ovelhas, porque senão as ovelhas vão querer conversar com ele, ele não tem tempo para conversar com as ovelhas, e ele não conhece as suas ovelhas, porque são muitas que abastecem os seus cofres. O pastor conhece as suas ovelhas pelo nome, o pastor conhece as ovelhas e as chama pelo nome, é o que o Senhor Jesus disse. Ok? Então,
Fica o convite. Eu espero que você goste e que você compartilhe. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, em nome de Yeshua HaMashiach.